Basicamente a gente começa aqui o nosso breve histórico com o Heinz, né? E ele basicamente foi um fabricante de lentes, comerciante holandês, que em 1608, bem antigamente, né? Ele construiu aí alguns equipamentos para conseguir enxergar de longe, né? Conseguir ver as coisas de longe. Só que era com propósitos bélicos, né? Propósito de guerra. Muito diferente aí do que a gente acostuma hoje, né? E aí o Galileu Galilei, ele entra depois, lá em 1609, porque ele tem ciência dessa construção de lentes, né, para enxergar as coisas aí a uma longa distância. É basicamente o que ele faz, ele constrói a sua própria, o seu próprio telescópio, né, a sua própria luneta. E ele é o primeiro, né, o pioneiro nessa área a enxergar objetos celestes de longe, fazer o seu estudo aprofundado sobre tudo isso. Basicamente ele deu esse salto, esse avanço técnico-científico na época, né? Então, basicamente a história do telescópio começa com esses dois caras, são bastante importantes, né? E, bom, começa desde muito cedo, lá no século 17, e está até hoje avançando, né? Com o telescópio Hubble e, enfim, o mais recente agora que foi lançado, o James Webb. Mas tudo começa aí com Heinz, esse holandês, e o nosso conhecido Galileu Galilei. Olá, eu sou João Pedro e darei continuidade ao contexto histórico falado por Davidson. Projetado nos anos 1970 e 1980, o telescópio espacial Hubble foi lançado em 1990 e proporcionou uma revolução na astronomia. As imagens captadas por meio de suas lentes revelaram um universo muito maior e mais belo do que o ser humano havia imaginado. Edwin Powell Hubble foi um importante astrofísico estadunidense e o responsável pela descoberta de corpos celestes e pela determinação das distâncias entre várias galáxias. Após o lançamento do telescópio, em abril de 1990, um defeito na forma de seu espelho impossibilitava a focalização das imagens dos objetos. Em dezembro de 1993, no entanto, uma missão espacial consertou com sucesso o espelho que fazia parte do telescópio Hubble, através de uma simples correção, sem precisar mudar o espelho, no caso trocá-lo. Por conta disso, muitos brincam que o telescópio Hubble usava óculos, sendo tal óculos a correção. James Edwin Webb foi o segundo dirigente da NASA dos Estados Unidos, a convite do então presidente John Kennedy. Durante seu mandato, graças aos seus contatos e disposição política, grandes avanços foram conquistados em relação à NASA. Para o homem conseguir chegar na Lua, teve contribuição de James Edwin Webb de forma administrativa. E, como é dito aqui, ele era o homem dos negócios, ele não era muito de ciência, na verdade ele tinha zero contato com ciência. O lançamento do James Webb, o telescópio que leva seu nome, ocorreu no dia 25 de dezembro de 2021, em um foguete Ariane 5 no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. O telescópio James Webb tem 4 objetivos principais: pesquisar a luz das primeiras estrelas e galáxias que se formaram no universo após o Big Bang, estudar a formação e evolução das galáxias, entender a formação de estrelas e sistemas planetários, e estudar os sistemas planetários e as origens de vida. Da vida, no caso. Falando agora sobre os tipos de lente, o telescópio é um instrumento óptico que tem a finalidade de nos permitir ver grandes galáxias, estrelas e planetas que estão a longas distâncias. A lente dele é composta por duas partes: a objetiva, que pode ser uma lente ou um espelho curvo, e a ocular, que é composta por um conjunto de lentes. A objetiva tem como função formar uma imagem real do objeto e é a lente que fica mais próxima do objeto. Já a lente que fica mais próxima do nosso olho é chamada de ocular e funciona como uma lente de aumento, ampliando a imagem que foi formada pela objetiva. Agora falando sobre telescópios espaciais, um dos problemas que mais afetavam os telescópios que observavam os astros aqui na Terra é causada pela nossa atmosfera, que não é homogênea e por isso as imagens observadas pelo telescópio sofriam essa distorção. E a solução encontrada foi colocar os telescópios fora da nossa atmosfera, em órbita ao redor da Terra. Mas falando agora sobre James Webb, o mais potente novo telescópio em órbita, o grande diferencial dele para o telescópio Hubble é que o James Webb será capaz de explorar maiores distâncias, assim como captar através do espectro infravermelho galáxias e estrelas nunca vistas antes. As chamadas nebulosas, né, escuras. E como não é possível ver luz nessas nebulosas, nessas regiões, é usado o infravermelho,
pois com ele é capaz de enxergar com maior precisão, assim como seu grande espelho terá uma imagem de melhor qualidade. Vou deixar aí uma imagem de comparação da foto dos mesmos pontos, tanto do James Webb quanto do Hubble, e vocês vão ver que a diferença é nítida, clara. Bem, eu fiquei responsável por explicar o funcionamento interno de um telescópio, mas antes disso eu vou dar um breve resumo de como utilizá-lo. Você deve apoiá-lo em uma base plana e apontá-lo para algum planeta, astro, estrela, nebulosa que você queira observar, e isso à noite, para que tenha uma vista melhor. No funcionamento interno, como se dá isso? O Sol manda luz, depois de 8 minutos que ela é feita, entre aspas, no Sol, ela chega ao planeta Terra. Essa luz ela bate no objeto, esse objeto ele reflete a luz que bateu nele, com isso a gente tem a percepção da imagem. Essa entrada de luz da foto que eu coloquei é justamente essa imagem. Essa imagem passa pela lente objetiva. Lente objetiva é essa que faz a imagem ela ir para um ponto foco. Ponto foco esse que também está descrito na imagem. Esse ponto foco, logo depois dele tem a lente ocular, que é onde a gente coloca o olho para ver a imagem. Isso tudo acoplado a um tubo. Tubo esse que eu recomendo ele ser pintado de preto, para que não tenha nenhuma iluminação dentro que possa distorcer ou modificar a imagem que você está observando. Com esse tipo de telescópio básico, é possível ver a Lua, é possível ver Saturno, é possível ver vários planetas que estão ao redor da gente no universo. Agora, eu vou falar dos materiais que foram utilizados para a construção do telescópio, que foram o papelão, cola, tesoura e lentes. Lentes essas que foram retiradas de lupas, com tamanhos diferentes. O papelão foi utilizado como corpo do objeto, como corpo do telescópio, em que ficaram os demais itens dele. A tesoura foi utilizada para fazer o corte desse papelão, que seriam os cortes necessários para poder fixar os objetos, que seriam as lentes. As lentes ficariam obviamente fixadas no telescópio e serviriam para ampliar a imagem e permitir que pudesse observar a imagem na sua forma real e nítida. E a cola foi usada para poder fixar as lentes dentro do tubo de papelão, que é o corpo do telescópio. Então, agora para a montagem do seu telescópio, você deve seguir alguns passos bem simples para que você possa observar as estrelas do céu da noite de uma maneira mais eficaz e bela possível. Então, primeiramente você deve ajustar a lente do seu telescópio. Quando eu digo isso, eu quero dizer que você precisa conferir com maior foco e nitidez aí. Para isso, você deve pegar a primeira lente do telescópio, que seria a menor lente, e colocá-la em frente ao seu olho. Então você deve pegar a segunda lente e colocá-la entre a primeira lente, que vai estar na frente do seu olho, e entre o papelão. E a partir disso você deve ficar mexendo na lente até você perceber que ela está nítida. E em um ponto você até vai perceber que a imagem vai ter se invertido. Quando você perceber essa inversão na imagem, você deve medir a distância entre a primeira e a segunda lente e marcá-la no papelão, porque então isso será a distância total, comprimento do seu telescópio. A partir disso, você deve fazer com as duas lentes, enrolando elas no papelão até você preencher todo o diâmetro e fazer a marcação desse diâmetro. A partir dessa marcação, você deve dar uma distância de 3 cm para dar um pouco de excesso para uma melhor rolagem do papelão para a montagem do telescópio. Você deve fazer isso nas duas lentes, tanto na maior quanto na menor, sempre com um excesso de 3 cm a partir do diâmetro. Agora que nós fizemos as medições para a base do nosso telescópio, são poucos passos para que nós sejamos capazes de terminar ele. Vamos lá. A primeira parte é nós propriamente colarmos o papelão em formato de tubo. Ou seja, precisamos deixar ele com o formato do cilindro para que nós possamos colocar as nossas lentes nos locais que nós medimos. Em seguida, que nós colarmos esse tubo, nós iremos fazer pequenas aberturas para que sejamos capazes de inserir as lentes dentro desse tubo. Dessa forma, nós iremos ser capazes de inserir ou retirar essa lente caso nós posteriormente precisamos limpar ou fazer a substituição dessa lente.
Em seguida, nós iremos colar essa lente para que ela fique fixa e não fique balançando, ou seja, não percamos o foco enquanto nós estamos tentando observar o céu. Por fim, nós iremos repetir o primeiro processo de medição do diâmetro e iremos fazer novamente um outro tubo de mesmo comprimento com um diâmetro um pouco maior. Ele deve ser suficiente para caber o primeiro tubo e encapsular ele para que ele fique mais organizado, mais bonito e mais rígido, ou seja, nosso telescópio não será tão mole. Por fim, nós iremos colar esse tubo e fazer a inserção do primeiro tubo nele. Dessa forma, nós teremos o telescópio pronto. Por fim, se você precisar fazer a manutenção, é bem simples, é apenas você retirar essa capa de fora e fazer a substituição da lente. Em um outro processo, você pode fazer a decoração desse telescópio como você quiser, desde que você não danifique as lentes e você não altere a distância entre elas. O telescópio, como conhecemos hoje, se dá a partir de Galileu Galilei, que em 1909 ele pegou o telescópio para fazer observações no céu. E até então o telescópio era utilizado para fazer observações entre objetos aqui na Terra. E que, a partir de suas observações, percebeu-se algumas crateras na Lua que até então não se tinham seu conhecimento. E também foi possível ver algumas luas de Júpiter que também
não se tinha o seu conhecimento. E uma das possíveis funcionalidades do telescópio foi conseguir reforçar a teoria de Copérnico, do heliocentrismo, já que, a partir da observação dos astros, percebeu-se que era inviável o Sol girar em torno da Terra, mas sim a Terra girar em torno do Sol, sendo mais uma prova do heliocentrismo. Então, atualmente, temos o telescópio cada vez avançando mais, tecnologicamente falando, e conseguindo ver coisas que não era possível ver. Então, temos o telescópio Hubble, que foi possível perceber a existência da matéria escura, algo que não se tinha nem ideia. Então, foi observando os astros a partir do telescópio que deu-se para perceber que existia alguma matéria, que no caso seria a matéria escura. E atualmente o nosso telescópio mais tecnológico é o telescópio James Webb, que foi lançado recentemente e que espera muito das descobertas que ele pode trazer para a humanidade. Vou continuar aqui falando um pouco sobre as utilidades do telescópio. Bem, como já foi dito anteriormente, o telescópio ele foi responsável por um grande avanço na astronomia. Tanto é que atualmente a gente tem o James Webb, que é um instrumento de observação astrológico mais potente que a gente tem até os dias de hoje. E é por conta desse tipo de telescópio que a gente tem imagens incríveis do universo nos noticiários do nosso dia a dia. É graças aos telescópios que hoje em dia a gente tem acesso aos observatórios, que são estruturas que, como o próprio nome já diz, foram feitas para se fazer observações e estudos, tanto de eventos terrestres quanto de eventos celestes. E eles são usados por várias ciências, como pela oceanografia, climatologia, vulcanologia, astronomia, meteorologia, geologia e eventualmente até para fins militares. O telescópio também serviu para podermos provar várias teorias. Então, por conta dos telescópios, se descobriu coisas como o fato do universo estar em expansão, foi possível tirar fotos de buracos negros, possibilitou o descobrimento de corpos celestes, galáxias, idade do universo e entre várias outras coisas. E tudo isso graças ao telescópio.